Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar situações que exprimem condições em inglês, né? E que são essas if clauses, que são orações que tem o if. Aqui nós temos aqui de início, né? A nossa escola, Antônio Jesus da Silva, que essas aulas também elas são ministradas para a turma do 9º ano da Escola Paulo Ferraz. Língua inglesa, professora Elisanete, 9º ano, e a nossa aula 9. Usar orações condicionais do tipo 1 e 2, if clauses, e aprenda fazendo. As orações condicionais tipo 1 e 2, nós iremos ver, era para ser dadas as duas juntas, mas eu irei repassar para vocês a 1 e na próxima a gente continua com a 2. A habilidade da BNCC, empregar de modo inteligível as formas verbais em orações condicionais do tipo 1 e do tipo 2. Essa abertura já fica aqui para a próxima aula. Na próxima aula eu só irei continuar do conteúdo, que é a mesma habilidade. Forest condicional. Forest condicional é a primeira condicional. Ela expressa uma oração que depende de uma condição para acontecer. Sua estrutura é formada pelo presente e futuro simples. The forest condicional form. A forma da primeira condicional. Aqui é a forma mais simples e a melhor para que vocês possam estar realizando é você seguir essa estrutura. A estrutura da forest condicional, ela sempre sempre vai ser identificada através do if, né? Que o if é uma condição mais o simples present mais o simples futuro. Esse if significa se mais o presente simples, né? Que é o simple present, mais o futuro simples. O if mais uma frase no presente, mais uma frase no futuro. Eu coloquei dessa forma, detalhando direitinho, para que vocês possam estar seguindo essa norma, que é essa estrutura, e realizar as atividades. Eu coloquei o inglês, fiz a tradução, depois especifiquei. If, simple present, mais simples futuro. Se, mais presente simples, mais o futuro simples. If, mais uma frase no presente e uma frase no futuro. Então, através desse aqui, vai ficar mais fácil para vocês estar realizando as atividades no dia a dia. Exemplo. If I go to São Paulo. É a primeira oração. I will see the Morumbi Estádio. Se eu for para São Paulo, eu verei o estádio Morumbi. Tá aqui, ó. Se eu for para São Paulo, eu irei ao estádio Morumbi. Se eu for, é uma condição, né? Eu verei o estádio Morumbi. Então, é o resultado. Outra. If I go to São Paulo, I will visit you. Se eu for para São Paulo, que aqui é a primeira oração e é a condição, eu irei te visitar. Tá aí o resultado. A forest condicional. A forest condicional é uma situação específica, uma situação que gera um resultado. Se refere a uma condição possível. E essas orações, elas são baseadas em fatos e utilizadas para fazer afirmações sobre o mundo real e situações particulares no futuro. Que são essas condições possíveis que, através do exemplo que vocês viram, deu para perceber e entender. Se eu for para São Paulo, if I go to São Paulo, é a condição e a primeira oração. Então, eu, visitarei o estado, que é o resultado. Aqui nós utilizamos a condicional if
né? A frase no presente simples e a outra no futuro. E o futuro está aqui, ó, a partícula will seguido do verbo. Real situation, umas situações reais. O if mais simple present mais o will. É você seguir essa estrutura direitinho que dá para vocês seguirem. Ó. Real situation, aqui if, né? Que é o se, a frase no presente, a primeira e a outra no futuro. Exemplo. If it rain tomorrow, né? Seguida de advérbios, de tempo. I will stay at alone and wait a movie. Se chover amanhã, se chover, que é uma condição, né? A primeira oração, eu irei ficar em casa e assistir um filme. Eu irei ficar em casa e assistir o filme. É o resultado. E que esse resultado, ele vem também aqui, a segunda oração, precedida do verbo no futuro, né? Que vem aqui, will stay, que é a frase no futuro. Outro exemplo. If I go to mall, I will, forma abreviada aqui, ó, buy, que é o verbo comprar, some new clothes. Se eu for ao shopping, né, que é a condição, se eu for ao shopping, o que é que vai acontecer? Vou comprar algumas roupas novas. Então, ó, vou comprar, tá aqui, né? É a partícula no will acompanhada do verbo principal, que o qual a segunda oração ficou no futuro e que essa oração é o resultado. Outro exemplo. If he doesn't, na forma negativa, né? Doesn't, I can't now. He'll be hungry before dinner. Se ele não comer agora, que é o cat, né? Se ele não comer agora, é a condição. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai sentir fome antes do jantar. Aqui é o resultado, o verbo, a frase também no futuro, que é seguir aquela estrutura lá que eu coloquei no início, ou essa aqui, ó, if simple present, mas will. E é isso, gente. Bons estudos. Nós vimos aqui a primeira parte do first condicional. Na próxima aula, nós só vamos seguir com a second, que é a segunda condicional, ok? Acompanham as atividades, vão realizando elas, acompanhando o livro, seguindo as rotinas que eu estarei acompanhando vocês no grupo. E tenham um bom dia a todos. Vamos estudar, e tirar 10.